É isso aí, galera. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Lucas e eu te ajudo a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem ou acertar mais de 80% da prova de matemática de qualquer vestibular que você vai fazer. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre geometria analítica, equação da circunferência, tudo que você precisa saber sobre a equação da circunferência, você vai ver agora nessa aula. Bora para a aula, que é o que interessa. Bom, pessoal, vamos lá, que para entender a equação da circunferência, a gente já tem aqui um esquema prontinho. Como que é dada a equação da circunferência, gente? A equação da circunferência, a circunferência, na verdade, é um conjunto de pontos, tá? Vários pontinhos que se encontram a uma mesma distância do centro da circunferência, tá? E essa distância nós conhecemos bem o nome dela, que é o raio, né? Então, vamos lá, vamos supor que eu tenho aqui um ponto P, e esse P tem coordenadas x e y, tá? Então eu tenho ponto P com coordenadas aqui, ó, x e y. A distância desse ponto para o centro é o que nós conhecemos como raio, certo? Então, ó, essa medida aqui, ó, essa reta aqui, é o que nós conhecemos como raio da circunferência, certo? Esse é o raio. Como que eu descubro isso daqui? Vocês devem lembrar da distância entre pontos, né? Então, eu sei que a distância entre o ponto A e o ponto P, seja qualquer ponto sobre a circunferência, é igual ao raio. Qualquer ponto que estiver sobre a circunferência vai ter a medida do raio, essa distância, certo? E aí, como que é a distância entre pontos? Né? Eu vou pegar o x do ponto P, subtrair do x do ponto C, que eu estou chamando de A, o centro da minha circunferência. Eu chamo de A, B, as coordenadas, tá? Então, x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Aqui eu tenho uma relação que eu poderia, a distância entre pontos seria a raiz, né? Então, para não ficar a raiz aqui, a gente eleva ao quadrado. Mas eu também posso explicar isso pelo teorema de Pitágoras. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, observe que nós temos um triângulo retângulo, não é verdade? Olha bem, esse cateto do meu triângulo retângulo é x menos A. Esse cateto é y menos B. E o R é a hipotenusa, então o raio ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Também explica essa fórmula. E essa fórmula aqui, galera, é a equação reduzida da circunferência. Agora, existe também a equação geral. E o que é a equação geral? A equação geral ela parte do desenvolvimento dessa daqui. Então, vou escrevê-la aqui novamente, tá? Para vocês entenderem. A partir da equação reduzida, se você desenvolve ela e iguala ela a zero, você chega à equação geral da circunferência. Como assim? Bom, x menos a ao quadrado, se você resolver isso daqui, é um produto notável, né? O quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. E aí você resolve esse daqui também, x menos b ao quadrado. Você vai chegar na seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. E aí, essa daqui, galera, é a nossa equação geral da circunferência. Agora, como é que a gente vai aplicar isso tudo? Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bora lá? Primeiro caso simples, mais básico. Você tem o centro e tem o raio. Eu quero as duas, tá? Eu quero a equação reduzida e a equação geral. Então vamos lá. A equação reduzida. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado.
Lembrando que A e B são as coordenadas do centro. Então, o A é 1 e o B é 2. Afinal de contas, meu centro é esse aqui, né? 1 e 2. Então você só vai substituir aqui, ó. Equação reduzida vai ser x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, ok? Beleza? Essa aqui é a equação reduzida. E a equação geral? Aí a geral, você pode desenvolver essa daqui. Se você desenvolve, faz x menos 1 ao quadrado, você tem x ao quadrado menos 2x mais 1. Se você faz y menos 2 ao quadrado, você tem y ao quadrado menos 4y mais 4. Se traz o 16 para cá, ele fica menos 16, isso é igual a 0. Afinal de contas, a equação geral tem que estar igualada a 0. E organiza, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Menos 2x menos 4y. E aí você vai somar os números que estão sozinhos. Ó, você vai ter 1 mais 4, 5. 5 menos 16 dá menos 11. Essa é a equação geral. Que você também pode, tá? Essa é uma maneira de chegar na geral. Então você desenvolve a reduzida, você chega na geral. A outra forma é você pegar a equação geral, o modelo que você já tem, e substituir o A, o B e o R. O modelo dela é esse aqui, não? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a 0. Beleza. Se você pegar isso daqui, olha bem. Se você trocar o A por 1, você vai ter menos 2 vezes 1, que é menos 2. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se você trocar o B por 2, você vai ter menos 2 vezes 2, que é menos 4. Ok? E aí, se o A vale 1, 1 ao quadrado é 1. Se o B vale 2, é 4. E aí, o raio é 4, né? E aí, quando você faz isso daqui, nós encontramos menos 11, tá vendo? Então, você tem como chegar na equação geral desenvolvendo a reduzida ou substituindo aqui no formato que a geral tem. Que, de qualquer forma, você vai ter que gravar esse formato da equação geral, tá? Eu vou te mostrar por quê. Então, esse é o modelo. Ele te dá o centro, te dá o raio e te pergunta qual a circunferência que tem aquele centro e aquele raio, beleza? Outro caso é esse aqui, quando você tem a equação da circunferência, tá vendo? Mas ele quer saber qual é o centro dessa circunferência e quem é o raio. Essas são as informações que eu quero. Olha bem, é o contrário, tá vendo? Na primeira questão, eu te dei o centro e o raio e eu queria que você me falasse qual era a equação. Agora eu tô te dando a equação, eu quero saber qual é o centro dessa circunferência e qual é o raio dessa circunferência. Você precisa saber fazer dos dois jeitos. E aí, eu falo muito que a matemática, galera, ela é muita comparação e substituição. Se você conseguir comparar modelos e substituir, você aprende muita coisa na matemática sozinho e resolve muita coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou comparar essa equação com o modelo de equação geral, tá? Então, o modelo de equação geral é esse aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o r ao quadrado igual a 0. Esse é o modelo, tá? Essa equação aqui tá nesse modelo. Bom, o A e o B são referentes ao centro da minha circunferência. Então, eu vou comparar. Observe o seguinte. Quem acompanha o x é o menos 2a, tá vendo? Observe que na equação que me foi dada, quem está junto com o x é o menos 6. Então, certamente menos 2a tem que ser igual a menos 6. E isso vai me permitir chegar ao valor de a. Afinal de contas, se eu multiplicar por menos 1, 2a vale 6. Logo, a é 6 por 2, que é 3. Aí, ó. Descobri o a.
Lembrando que o A é o x do meu centro. A mesma coisa aqui, quem acompanha o B é o menos 2, quem acompanha Y, perdão, é o menos 2B. E quem está com o Y aqui é o 10, tá vendo? Então eu sei que menos 2B tem que ser igual a 10. Para que isso aconteça, quem é o B? E aí eu multiplico por menos 1 de novo, eu vou ter que 2B é igual a menos 10. E certamente o B é menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5. Beleza? Então aqui eu achei o A e achei o B. Quem é o A e o B? O A e o B é o meu centro, ó. Já achei meu centro. Meu centro é 3 e menos 5. Ok? Bom, e o raio, professor? Observe o seguinte, que eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, no modelo geral, né? Eu tenho x, eu tenho y, ok? E eu tenho uns números que não tem nem x nem y, que é essa parte todinha aqui, né? Então, quem na equação que me foi dada não tem nem x nem y? Apenas o 9, tá vendo? Então, o resultado de a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado certamente vai dar 9, tá? Só que nós sabemos que o A vale 3. Nós sabemos que o B vale menos 5. Então a minha pergunta é, quem vai ser o raio? Então olha bem, 3 ao quadrado dá 9, menos 5 ao quadrado dá 25, menos raio ao quadrado é igual a 9. Esse 9 aqui eu vou cortar com o de lá. Tá? Então eu vou ter aqui que o raio ao quadrado é igual a 25. Então, o raio é a raiz de 25. Eu nem vou botar mais ou menos, né, gente? Porque eu estou falando de raio. O raio tem que ser positivo. Então, meu raio é 5. Ok? Essa é a medida do raio da circunferência. E aí, matamos a questão. Resolvido. O meu centro está aqui e o meu raio está aqui. Ok? Então, são dois modelos aí. Ou ele te dá o raio e o centro e pergunta qual é a equação da circunferência, ou ele pode te dar a equação da circunferência e te perguntar qual é o raio e qual é o centro. Mas eu trouxe uma questão a mais para vocês verem que às vezes ele traz algumas informações sem você perceber. Tá? Então vamos lá. O que está acontecendo nessa questão aqui? Olha, no sistema cartesiano ortogonal x, o, y, os pontos MN são os extremos do diâmetro de uma circunferência. E aí ele pergunta qual é a equação geral dessa circunferência. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês, beleza? De um jeitinho que seja fácil de você entender. Então, galera, olha bem. Aqui nós temos uma circunferência, tá? O diâmetro é essa medida aqui. Isso aqui é o diâmetro. O que a questão está falando é que eu tenho um ponto M que pertence à circunferência e o ponto N. Eles são os extremos do diâmetro da minha circunferência. Beleza? Bom, e aí ele quer saber a equação da circunferência. Vamos lá. Para eu saber a equação da circunferência, vou pegar a reduzida, que ela é mais fácil, tá bom? Vou botar a reduzida aqui para a gente entender o que a gente precisa e aí a gente vai atrás das informações que nós precisamos. O que eu preciso para descobrir essa equação? Eu preciso saber quem é o A e quem é o B, que são as coordenadas do centro. Eu preciso saber isso aqui, né? Eu preciso saber quem é o raio. Como que eu vou descobrir isso? Bom, observe o seguinte, o centro da circunferência é esse cara aqui, né? Mais ou menos isso aqui, tá mais ou menos aqui. Esse é o centro. Gente, o centro, ele é o ponto médio do diâmetro. Ele está no meio. O diâmetro é uma corda, é a maior corda de uma circunferência e é também definida como a corda que passa pelo centro. O centro tem que estar no meio, tá bom? Então, para você descobrir o seu centro, é o seu ponto médio. E aí, como é que a gente descobre o ponto médio mesmo? O x do ponto médio é a média do x do M com o x do N.
Então eu vou fazer aqui, ó, 5 mais 1 sobre 2, que dá 3. E o y do ponto médio vai ser menos 3 menos 1 sobre 2. E aí aqui a gente vai ter menos 2. O meu centro tem coordenadas 3 e menos 2. Então eu já descobri quem é o A e quem é o B. Vou até trocar aqui de uma vez, tá vendo? Ó? Olha só. X menos, no lugar do A eu vou botar o 3. Ok? Mais y menos, no lugar do B eu vou botar o menos 2, então vai virar mais 2, tá bom? Menos com menos vai virar mais. Professor, tá faltando uma parada. E o raio? Aí, agora a gente vai ter que perceber uma outra coisa que nós vimos anteriormente, tá? Que é, o raio é essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Esse é o raio. Então, você precisa calcular a distância entre o ponto C e o ponto N, ou entre o ponto C e o ponto M. Outra forma é você calcular a distância entre o M e o N e depois dividir por 2. Você também pode fazer isso. Mas eu vou fazer aqui, ó, a distância, o meu raio, ó, o raio aqui da circunferência é a distância entre os pontos C e N. Eu vou fazer C e N, tá bom? Então, o raio é a raiz quadrada, a distância de C e N vai ser 3 menos 1 ao quadrado, mais menos 2, menos 1, vai dar mais 1 ao quadrado, tá bom? Então aqui a gente vai ter que o raio é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então meu raio vai ser a raiz de 4 mais 1. 4 mais 1 é 5, então o raio é a raiz de 5. Show de bola. Achado o raio, eu vou substituir aqui então, ó. Eu vou ter a raiz de 5 ao quadrado. Deixa eu botar ali de vermelho. Raiz de 5 ao quadrado. Então, olha bem, o que nós fizemos aqui? Achei o A, substituir. Achei o B, substituir. Achei o raio, substituir. Beleza? E aqui só vamos... Se ele... Aqui ele não pediu... não, ele pediu a equação geral. Show de bola. Equação geral da circunferência. Então, ó... Deixa eu isolar aqui pra gente fazer a geral. A reduzida vai ficar assim. X menos 3 ao quadrado... mais y mais 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado é 5. Mas como ele quer a geral, vamos desenvolver isso daqui, ó. Você vai fazer aqui o produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, igual a 5. Agora a gente vai organizar e igualar a zero, tá? Então a gente tem x ao quadrado, menos mais y ao quadrado, né? Menos 6x mais 4y. E aí aqui a gente vai somar, ó. 9 com 4, 13. O 5 vem para cá, negativo. 13 menos 5 vai dar mais 8, igual a 0. E aqui está a minha equação geral. A equação geral da circunferência. Beleza? Então essa também é uma questão interessante de se trabalhar e pode aparecer em questões de vestibulares, onde ele não te dá claramente qual é o raio, não te dá claramente qual é o centro, mas ele te dá informações que te permitem chegar ao raio e ao centro e, consequentemente, à equação da circunferência. Beleza? Gostaram, galera, dessa aula? Pô, espero que sim. Aproveita, já dá o like, foi feito com muito carinho. Se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo e a gente se vê na próxima aula.